Você quer conhecer um dos principais inimigos do day trader? Aquele que faz você fazer às vezes um médio para trás, que faz você não estopar uma operação, que faz você se manter numa posição errada, mesmo sabendo que está dando errado? Nesse vídeo eu vou te falar desse principal inimigo e eu vou te falar que esse inimigo ele me pegou muitas vezes e hoje em dia eu tomo alguns cuidados para isso não acontecer. Mas antes de te falar disso, eu queria te pedir para você se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu posto diariamente para você. Meu nome é Rodney Dias, eu sou day trader profissional, especialista em dólar futuro. Até hoje, eu me cuido para um rapazinho que ataca a gente e ele se chama viés. O viés é um dos maiores inimigos dos day traders. O viés leva você a fazer coisas que você não tinha planejado. Ele entra no nosso subconsciente e leva a gente a manter uma posição perdedora. Ele leva a gente a insistir em algo que está dando errado. No passado, eu tive muito problema de viés e hoje em dia ainda eu me cuido muito para eu não ter. O viés, o que é? É você ficar com aquele pensamento imaginando que algo vai acontecer e que está totalmente acontecendo ao contrário. Tudo que você está vendo é ao contrário, mas você fica imaginando que ainda vai acontecer aquilo. Pode ser um viés de baixa, achando que o mercado vai cair. Pode ser um viés de alta, achando que o mercado vai subir. Existem alguns geradores de viés. Um deles se chama notícia. A notícia é um dos maiores geradores de viés. Por quê? Às vezes a pessoa vai querer interpretar a notícia e ela vai ler a notícia. E aí ela olha, a taxa de juros do país deve cair amanhã. Mas deve cair baseado em quê? Em algumas análises. E não significa que essas análises estão certas. E aí quando sai a notícia, primeiro, se a análise está certa, o mercado já precificou provavelmente a análise e agora simplesmente vai ao movimento contrário. E aí saiu uma notícia boa, você acha que o dólar vai cair e de repente o dólar sobe. Só que você está na cabeça que você leu a notícia e que o dólar vai cair. E ao invés de sair da operação, ao invés de estopar a operação pequeno, de perder pouquinho e partir para a próxima, não, você segura a operação. Por quê? Porque o seu viés é de baixa, porque você leu aquela notícia. Antigamente existiam os grupos na internet, os blogs que as pessoas ficavam falando, aquilo criava um viés imenso e eu participava disso e eu olhava e todo mundo falando que tal ação ia subir e aí você compra, você não quer sair da ação porque todo mundo falou que vai subir, como pode? Então você vai no efeito manada, você vai na informação do povo, na informação de todos e isso normalmente não funciona. A manada normalmente está errado. Então o que acontece? Para você se blindar do viés, se você é uma pessoa que tem mais problemas de viés, você chega no mercado às vezes achando que vai subir e o mercado só cai e você continua achando que vai voltar a qualquer momento, se você é assim, você tem viés. Até hoje eu me cuido. E uma das coisas que eu fazia muito errado, e isso eu fazia até um ano e meio atrás, antes de abrir o dólar, eu analisava as bolsas mundiais. Então eu ia lá, olhava a Europa como que tá, olhava a Ásia, Estados Unidos, os juros americanos, Treasury, olhava todos os futuros e aí eu olhava os pares de moedas. Então eu olhava o dólar mexicano, eu olhava o dólar da Nova Zelândia, o africano, eu olhava o euro-dólar e de repente eu chegava lá e o mundo inteiro estava subindo, o dólar estava subindo no mundo inteiro. E eu vinha para o mercado falando, poxa, hoje é alta. E aí o dólar aqui abria realmente com 20 pontos de alta. E aí eu lhe pergunto, qual é a decisão? Comprar com 20 pontos de alta? Pela minha técnica, é vender. Só que o mundo inteiro estava subindo. Então o que acontecia? Eu vinha com viés. E aí eu tentava comprar, só que eu queria que caísse. Só que o dólar continuava subindo, então eu não queria vender porque o mundo inteiro estava subindo. Ou seja, só me atrapalhava. E eu, a partir de um momento, falei, deixa eu fazer um teste. Deixa eu não olhar nada para ver o que acontece. E a partir desse momento, acredite se quiser, os meus trades de abertura performaram muito melhor do que vinha acontecendo. E aí eu parei. Então hoje em dia eu não olho nada. Eu trado o preço do dólar. Eu sou um day trader de preço.
Se o dólar tiver com viés de alta, ele vai abrir com gap de alta e eu vou tratar ele tecnicamente naquele momento. Eu não vou tratar com viés de notícia, eu não vou tratar com viés de acho que vai subir, acho que vai cair. Então, isso me ajudou muito. Hoje, sabe qual é a minha rotina no dólar de manhã? Eu vejo muitas pessoas falando, eu acordo 5 horas da manhã, daí eu analiso as bolsas, traço isso, traço aquilo, vejo volume, vejo os estrangeiros se estão comprados, se estão vendidos. Eu não vejo nada. Eu simplesmente chego 15 minutos antes do mercado abrir. Por quê? Eu não preciso analisar nada, porque eu estava no dia anterior no mercado e eu vi tudo o que aconteceu. Como eu opero preço, eu vou simplesmente esperar abrir, porque senão não tenho preço. Então eu não preciso fazer preparação nenhuma. Eu não estou falando que eu não estudo. Quer dizer, hoje em dia até estudo pouco. No passado eu estudava bastante. Mas eu prefiro muito mais estudar o dólar, treinar um replay, do que simplesmente ficar vendo lá se os estrangeiros estão comprados, estão vendidos. O que isso vai me ajudar? Se os estrangeiros tivessem super comprado, o que isso vai me ajudar no dólar? Eu vou comprar por causa disso? Não! Então eu não olho posição de estrangeiro, eu não olho o dólar no mundo. O dólar vai precificar a hora que ele abrir. E aí eu vou tradear ele, vou fazer meu trade de acordo com o que der o preço. E isso me economiza algumas coisas. Primeiro, tempo, porque me sobra mais tempo para eu estudar. Me sobra mais tempo para eu fazer as coisas que eu quero, mesmo que seja fora do dólar. Porque eu estou no mercado no dia anterior e no dia seguinte eu vou chegar 15 minutos antes e simplesmente vou tradear. Mas Rodney, você não atualiza seus pontos? Atualizo. Quando? No dia anterior, na hora que eu estou no mercado. Porque ponto se atualiza a hora que você está no mercado, não na hora que está fechado. Claro, a não ser que você trade análise gráfica, e aí é outra coisa. Você pode ir lá, traçar linhas e tudo bem, se for isso. Mas o meu caso é fluxo. Então fluxo, eu trade, tem que estar aberto o mercado. E com isso eu economizo tempo. E também eu chego sem viés no mercado. Notícias, me traz viés? Eu não olho. Antigamente, eu olhava as notícias da seguinte maneira. Eu chegava, abria o site do Investing de manhã e olhava todas as notícias que tinha. Eu colocava um alarme para cada notícia no Profit, na plataforma, para me falar, vai sair notícias daqui 5 minutos. Então eu setava logo de manhã isso daí e eu perdia um tempo fazendo isso. E aí o que acontecia? Chegava na notícia, eu falava, puxa, eu queria vender no 40. Porém, não está no 40 ainda, está no 35. Mas vai sair a notícia, então eu vou esperar sair a notícia para fazer o trade. E aí, antes da notícia, ia lá no 40, saía a notícia e voltava para o 32. Ou seja, o trade que eu queria fazer, que era vender no 40, eu não fiz porque eu esperei a notícia e a hora que saiu a notícia já estava no 32. E aí eu deixava de fazer esses trades. Então hoje em dia eu não faço mais isso. Eu trado na notícia sim. Eu trado o preço, independente de onde ele está. Agora, tem algumas notícias que são importantes sim, relevantes, e eu espero sim. São elas: taxa de juros americano, Fed, FONC, ou seja, dia de taxa de juros americano, eu fico líquido no momento. Payroll, primeira sexta-feira do mês, eu fico fora esperando notícia. E PIB americano. São as 3 notícias que eu espero para fazer um trade. O resto, venda de casas usadas, qualquer notícia que for sair, excluindo essas 3, eu opero normalmente, faltando 1 minuto para a notícia, faltando 10 segundos. Se o dólar for no preço que eu quero, eu vou fazer o trade. E o meu desempenho, tanto nas notícias quanto na abertura, melhorou muito depois que eu comecei a fazer isso. Eu não estou falando que você precisa fazer, mas para mim funcionou muito. Então, eu não tenho viés para o mercado mais, eu não chego com viés porque eu não olho nada. As pessoas às vezes me falam assim, nossa, você viu o que o presidente do Fed falou ontem? Não vi. Não vi porque eu não vou atrás de ver e também não quero nem saber, porque o que ele falou vai estar precificado no preço e eu vou tradear o preço. Então, operar preço no dólar é a melhor coisa que tem. Para mim melhorou muito quando eu tomei essa atitude. E eu sou uma pessoa que eu tenho problema de viés. Se eu chegar no mercado e eu acho que vai subir, eu vou ficar com aquilo o dia inteiro achando que vai subir. Então eu tenho que me cuidar. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos viés. Mas eu tenho. Então eu me cuido até hoje para eu não criar viés, para eu não ficar imaginando que vai acontecer um movimento antes dele acontecer. E isso daí não me permite errar. Isso quer dizer, me permite não errar. Por exemplo, não estopar um trade porque eu acho que vai cair de volta. Me permite errar menos. E eu sugiro você fazer um teste no seu operacional. Se você faz um monte de análise no dia, pega uma semana e para de analisar para ver se melhora. Se não melhorar, você volta.
Porque no mercado tudo é teste. E o que você testa e funciona, você tem que manter. O que não funciona, você volta atrás, você exclui. Então eu convido você a fazer esse teste na parte de viés, para você não ter viés. Principalmente se você é uma pessoa que tem viés no mercado. Tá bom? Essa é a dica que eu queria te dar hoje. E se você gostou dessa dica, deixa um like para mim aí e faz um comentário se você tem viés, qual é a sua dificuldade, que eu posso fazer um vídeo para você baseado na sua dificuldade. Obrigado pela participação sua até agora. Eu te vejo então no próximo vídeo. Grande abraço.